Queridos irmãos, vamos à nossa meditação, nesse momento, lendo um versículo do Salmo 46. Salmo 46, versículo 10, onde está escrito assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha, nós temos às vezes um mau hábito. Vamos orar. Senhor, falamos. E quando dizemos amém, o outro entra e fala, e 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 tudo mais. É pecado? Não. Não é pecado. Quando nós estamos em grupo, nós oramos assim. Mas você, no seu tempo de oração, como é que você faz? É exatamente durante o tempo do silêncio que o Espírito Santo toca fogo nesta palavra que está escrita e vai queimando, e vai manifestando, vai revelando o que é pertinente ali naquele momento para você. Você precisa saber que o Espírito Santo, ele quer ensinar, ele quer lhe falar, ele quer lhe dirigir, ele quer lhe transfigurar. É para isso que ele está aqui. E o Espírito Santo é Deus. Mas você não dá tempo para ele. Pense que você é um professor e você tem que ensinar uma criança que não para. Ela pula de uma cadeira para outra, ela pula, ela vai, ela mexe, ela vai lá no quintal. Que horas ela vai dar atenção para que você possa ensinar para ela que B junto com A forma Bá? Nunca ela vai aprender. Ela não lhe deu tempo. O professor precisa de tempo. Sabe, o professor, ele busca elementos para mexer com os motivos lá de dentro da pessoa. A pessoa fica motivada. Ele incentiva os motivos, a pessoa se torna motivada, interessada em ouvir o que o professor vai dizer. Essa é a palavra. A palavra está escrita. Você fica motivada e em silêncio, esperando, querendo, e o Espírito começa a derramar. O Espírito começa a queimar o seu coração, manifestar o que está ali dentro. Nós precisamos aprender a nos aproximar da palavra escrita como expectativa do que o professor quer nos ensinar. Foi isso que Jesus disse quando falou, desculpe, entre tantas coisas, que ele falou a respeito do Espírito Santo. Ele disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho ensinado. Como o Espírito vai fazer isso? Se nós chegamos lá, lemos a palavra, fazemos uma coisa, fazemos outra, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Por que, então, não nos calamos para ouvir? Deus fala, lógico. Deus que não fala é ídolo. Deus que tem boca, mas não fala é ídolo. O nosso Deus é vivo, não é ídolo. Então Deus fala, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele quer ser ouvido. Mas cadê os nossos ouvidos? Não paramos, não sossegamos. Não sossegamos para ouvir o que ele quer nos dizer, para receber
aquilo que Ele quer nos dar. É no silêncio. É diante de Deus no silêncio que o Espírito Santo afina o nosso coração ao coração de Deus. E então nossas decisões, que nós achamos que são nossas, começarão a ser menos nossas e mais dele. É assim que pouco a pouco nosso caráter vai sendo moldado. É assim que nós vamos crescendo à imagem de Jesus. Lá em Romanos 8, no versículo 29, tem uma palavra para nós. Quando a Bíblia diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, para serem feitos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você lembra que quando Jesus Cristo veio, ele era unigênito, era o único gerado de Deus. O unigênito era filho único, gerado de Deus. Mas quando ele volta, ele vai como primogênito, o primeiro gerado de Deus. E se ele é o primeiro, é porque tem segundo, terceiro, quarto, milésimo, trigésimo, sei lá, trilionésimo. É isso que eu quero dizer. Deus quer que todos nós sejamos como o unigênito, que se torna o primogênito. O que significa isso? Como que Deus vai esperar que pecadores como nós sejamos transfigurados em filhos de Deus? Para Deus, nada é impossível. Ele nos dá a fé suficiente para nós crermos em Jesus. E uma vez ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos no evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nos rendemos a Jesus Cristo, ele nos leva ao Pai. Agora, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele nos dá o Espírito. Para quê? Como que alguém vai nos fazer filhos de Deus iguais a Jesus? Quem é que conhece a Jesus para me fazer igual a ele? Só o Pai e o Espírito conhecem a Jesus como ele é. Então o Pai dá o Espírito sabe como é Jesus, então ele vai me fazer um filho igual a Jesus. E é isso que o Espírito vai fazer, é o trabalho dele em nós. É o escultor silencioso. Ele vai me moldando, ele vai trabalhando em mim, mediante esse material que está aqui. E qual é o material? A palavra de Deus que está escrita. Eu fico aqui em silêncio, eu posso falar de vez em quando com o Espírito Santo, eu posso falar com o Pai, eu posso falar com Jesus, e o Espírito vai, então, me trabalhando, me moldando, me formando, trabalhando em mim, trazendo aquela sujeira que está escondida, pecados que estão ocultos, trazendo diante de mim para que eu possa confessá-los. E todo aquele lugar vai sendo preenchido pela revelação do Espírito. Ele vai colocando naquele lugar amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele vai nos transfigurando pouco a pouco numa imagem de filho. Por que nós não nos aquietamos diante de Deus? Uma grande imagem do pecador, da nossa natureza, é aquela madeira de acácia.
Toda a madeira usada na construção do tabernáculo foi de acácia. Nós sabemos que a madeira de acácia é uma madeira horrivelmente dura, retorcida e cheia de espinhos. Com tanto cedro que havia no Líbano, Deus mandou Moisés para fazer a arca de madeira de acácia, os varais de madeira de acácia, as tábuas de corrente de madeira de acácia. Por quê? Porque é a nossa natureza. Ele deu o dom, ele deu o espírito a Bezalel e a Oliabe para que eles pudessem trabalhar a madeira de acácia. Primeira coisa que eles teriam que fazer era cortar a madeira, separá-la, que significa que aquela árvore cortada, ela morreria para a sua natureza de árvore do deserto. Depois de seca, cortava tábuas. Aí ia tirar os nós, que ela tem muito nó, tirar os espinhos, para ir unindo uma com a outra, para depois que a tábua estava pronta, então lixar com lixa grossa. E então viria a lixa fina, para poder preparar. Essa é a nossa natureza. Somos cheios de nós e de espinhos. Somos duros. Duros. Meus irmãos, o grande problema nosso é o nosso coração. Pelo que Deus diz, lá em Ezequiel 56, o nosso coração não pode nem ser consertado. Ele diz, vos darei coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Por quê? Porque o nosso coração não presta nem para ser emendado, nem consertado, tem que ser tirado, jogado fora, para recebermos novo coração. É isso. Por isso nós precisamos agora, uma vez que nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, o Espírito Santo está operando na nossa vida, precisamos aprender a nos aquietar para receber a porção daquele momento. Desde que você aprende a ficar quieto na presença de Deus, os seus grandes problemas vão se tornando cada vez menores. E você vai aprendendo a lidar com eles. Tem um hino tão engraçado, tão bonito, que ele diz, volta o teu olhar para Jesus, contempla o seu rosto de amor e as coisas deste mundo vão se tornando cada vez mais dispensáveis, extremamente pequenas diante da grandeza, diante da beleza dele. Não é? Precisamos, o Espírito Santo vai revelando tudo, pouco a pouco, mais e mais, cada vez ele vai revelando tudo, ele vai abrindo os seus olhos e você vai começar a ver possibilidades onde só existiam portas fechadas. Você vai começar a sentir perfume onde você só sentia mau cheiro. Você vai começar a ver que as coisas estão lá para você, mas você não enxergava. Estavam diante de você e você não enxergava. Você vai receber a verdadeira direção. E você conhecerá a verdadeira e a perfeita paz de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Você nunca pode conhecer o Deus exaltado se você não se aquietar. Para saber que é Deus que fala na sua quietude. Que é Deus que fala quando você fica em silêncio. Que é Deus que fala quando você dá prioridade à sua voz. É necessário que você aprenda a ir para o seu quarto, ficar quietinho, abrir a palavra, ler um versículo e dizer,
Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui, ensina-me, Senhor. Abre o meu coração. Enche-me da tua presença. Como Eli ensinou Samuel a dizer, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.